Salmo 115. Nós vamos ler até o verso 3, porque a gente já leu no início, mas deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai fazer nova leitura. Pedro talvez deve estar me perguntando: pastor, qual o tema? Não tem não, Pedro. Que Deus te inspire aí a colocar o tema, porque ele sempre coloca um tema por conta do site, né, do YouTube. Então, que o Senhor use ele aí para pensar num tema. Pode ser que a sociedade bíblica propôs: honras somente a Deus. Vamos ler 3 versículos juntos? Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam entre as nações: onde está o Deus deles? Bem forte, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E aqui, que o Senhor nos abençoe nesta reflexão, nesta noite, em nome de Jesus. Ocupe o seu lugar. Os salmos são uma espécie de relembrança de algum episódio, alguma narrativa do Antigo Testamento, de algum episódio marcante, como o Salmo 90 de Moisés, como os Salmos de Davi, Salmo 3, onde ele fala que tem crescido o número dos seus adversários, e ele vai dizer que mesmo assim ele consegue ter paz, deitar e logo pegar no sono, porque ele sabe quem sustenta a sua vida. Então o Salmo sempre faz uma referência a algum episódio, e não é diferente no Salmo de número 15, ou 115. É possível que este Salmo tenha sido escrito por razão do grande livramento da nação de Judá, que teve a ameaça da Assíria durante o reinado do rei Ezequias. É possível que tenhamos aqui uma história sendo relatada através do Salmo 115. Esse salmo é um hino bonito, um hino antigo, um hino de louvor, que inicia e termina com gratidão e com uma profunda adoração. Ele começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda a glória. E ele conclui o salmo dizendo: nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Portanto, a ênfase do salmo é que a glória seja dada a Deus, é que tudo o que esteja acontecendo, Deus foi glorificado e a Ele seja dada esta glória. Quando lemos o salmo, pelo menos a impressão que eu tive ao estudar esse salmo, parece-nos que a intenção do salmista fosse dar uma resposta àqueles que estavam zombando da fé do povo, por aqueles que estavam zombando daqueles que estavam ali ouvindo as ameaças do embaixador da Síria. E parece-nos aqui que o salmista está dando uma resposta a eles: de onde está o Deus de vocês? Seria subjetivo demais, seria até mesmo inocente responder apenas que Deus está no céu. Seria muito pequeno, muito simplório dizer: Deus está no céu. Por quê? Visto que as nações que eram politeístas, ou seja, tinham mais de um Deus em adoração por eles tinham vários deuses e sugeriam que também eles estavam nos céus. Então era subjetivo demais dizer: o Deus está no céu. Então não era uma resposta simples, não era só uma resposta ou dar uma resposta à zombaria daqueles que estavam perguntando: o Deus de vocês aonde está? Mesmo porque rei tal de Assur, que era um deus, um rei dos deuses da Assíria, este rei dos deuses da Assíria tinha um conglomerado de deuses, que era o deus lua, o deus sol, o deus amor, o deus guerra, o deus estrela. Esse conglomerado de deuses, cuja Assur era o rei dos deuses, apontava também que os seus conglomerados ou os seus apoiadores estavam aonde? Onde está o sol?
Então seria muito simples, muito subjetivo dizer que está nos céus. O salmista vai além. O salmista vai além porque ele quer revelar não apenas aonde está o Deus da nação de Israel. Ele não só quer responder àqueles zombadores aonde está o Deus de Israel, ele quer mostrar que tipo de Deus era o Deus de Israel. É isso que ele quer mostrar. Não quer só dizer para eles, ele está nos céus. Não, ele quer mostrar o valor, o poder e a glória desse Deus que está ali em Israel. E foi exatamente isso. Veja, se você lembra de Atos capítulo 17, se você lembra da narrativa em que o apóstolo Paulo estava com seu espírito dentro dele agitado por ver a idolatria em Atenas. Atos 17 vai mostrar que Paulo ele estava agitado no seu coração por ver tamanha idolatria no meio daqueles irmãos, daqueles homens que estavam ali, dos atenienses. E Paulo vai pregar, e ele é chamado de tagarela, ele é chamado de pregador de deuses estranhos. E ao que de repente alguém pede razão da sua pregação, pede razão daquilo que ele está pregando, e Paulo, ao olhar a uma placa, ou uma estátua, ou um poste com o título "Ao Deus Desconhecido", Paulo vai aproveitar aquele episódio, vai aproveitar aquele momento para explicar a eles: a este aqui que vocês cultuam sem conhecer, é este que eu vos apresento, é este que eu vos prego. Mas Paulo não vai dizer simplesmente, ele é o Deus dos céus, ele é o Deus que está lá no céu. Como o salmista não respondeu, Paulo também não responde. Paulo vai dar as características daquele Deus desconhecido que ele apresenta. Ele vai falar assim: ele criou a todos nós. Atos 17, para que não fique nas minhas palavras, olhe o que Paulo vai falar. A partir do versículo 23. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, diz o texto, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha que tipo de Deus ele vai apresentar agora para os atenienses. Veja se não é mais ou menos aquilo que o próprio Davi, ou o próprio salmista escreve. Ele vai dizer assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o quê? Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Diferente daquilo que vocês adoram, este Deus não é feito por mãos humanas, não habita em templos feitos por mãos. Ele está nos céus, ele criou os céus, ele está na terra, ele criou a terra, ele fez todas as coisas. Não é servido, 25, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Esse tipo de Deus que Paulo vai apresentar aqui aos atenienses, irmãos. Revelar o tipo de Deus que ele é seria a melhor resposta, irmãos, para aqueles que tentaram intimidar os habitantes da cidade de Judá. Seria a melhor forma de dar uma resposta para aqueles que estavam intimidando com ameaças, com afirmações de que o Deus deles, o rei Senaqueribe, era superior, os seus deuses eram maiores. Quem é que poderia pleitear contra o Deus deles? Quem é que poderia ser maior do que os deuses do rei Senaqueribe, com todo o seu poder, com todo o seu exército? Dar essa resposta, mostrar exatamente que tipo de Deus era o Deus de Israel, era o Deus de Judá, seria a melhor resposta para aqueles zombadores e que estavam intimidando todo o povo de Judá. Veja o exemplo. Se você quiser depois pegar essa narrativa em casa, 2 Reis, capítulo 18 e 19, conta toda essa narrativa. O embaixador da Síria, além de dizer que seria impossível Judá resistir ao poder do rei, ele coloca também o Senhor na mesma categoria dos outros deuses dos povos. Ele está dizendo:
Vocês viram o que o rei fez diante das outras nações, tentando intimidar o rei Ezequias, tentando intimidar o povo? Vocês viram o que Deus fez com os outros povos, o que eram os deuses deles diante do nosso Deus, diante de Assur, diante do poder da espada de Senaqueribe? Ele não só mostra o poderio de Senaqueribe, mas ele coloca o Senhor no mesmo nível, no mesmo quilate dos deuses estranhos. É isso que nós vamos ver. Mas a resposta que o salmista vai dar é interessante nos versículos 3 e 4. Ele vai dar uma resposta interessante dizendo assim: no céu está, verso 3, leia, nos céus está, mas é só isso, irmãos. Ele diz, tudo que ele faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos de vocês, obra das mãos humanas, mas nós temos um Deus que tudo fez. A resposta do salmista nos versículos 3 e 4 está longe de ser, irmãos, uma tentativa que o salmista mostra ali através da narrativa que nós conhecemos lá de 2 de Reis 18 e 19, um acordo diplomático mesmo. Porque o rei orientou a quem não falasse nada, porque houve uma grande proposta para que o povo fosse poupado e passasse para o lado de Senaqueribe sem que precisassem levantar uma espada. E o interessante de tudo é que a proposta de Senaqueribe era muito parecida com a promessa que Deus tinha feito à nação de Israel, quando disse: eu vos farei entrar numa terra que mana leite e mel. Senaqueribe fez uma proposta: diga para eles que eu vos darei a mesma coisa. Irmãos, as bênçãos que o diabo, ou as promessas que o diabo faz, elas não são reais, elas são uma cópia daquilo que Deus faz, daquilo que Deus prometeu. E uma cópia, ela não resiste. Uma cópia, ela não tem a mesma qualidade. Uma cópia, ela não tem o mesmo poder, ela não tem a mesma durabilidade. Uma cópia é uma coisa que qualquer momento ela pode se desfazer, mas as promessas, diga comigo com a sua mão levantada, as promessas de Deus são duradouras. As promessas de Deus são duradouras, irmãos. Então a resposta do salmista àquela pergunta de zombaria vai além de uma tentativa diplomática de acordo, ou de dúvida que ele tivesse no coração. Bom, vamos pensar, é melhor fazer um acordo do que a espada do rei tirar a nossa vida. Não era nem dúvida, não era nem um acordo diplomático, muito menos medo. Mesmo porque, irmãos, não pode haver harmonia entre Cristo e o maligno. Não podemos fazer acordo diplomático com as coisas desse mundo, com as coisas das trevas. Não existe possibilidade de um crente fazer acordo com as coisas deste mundo e com as coisas do maligno, porque nós temos um Deus que as promessas dele são firmes, são fiéis. Diz o texto, sua misericórdia e seu amor e a sua fidelidade são a base do seu ministério, são a base do seu governo. O nosso Deus tem um governo de fidelidade, de amor e de misericórdia. Nós temos um Deus que nós podemos confiar nele, porque ele não oscila. O nosso Deus, ele não treme diante dos maus dias. Ele é um Deus que é firme nas suas promessas. Apegue-se às promessas de Deus, meu querido. Apegue-se às promessas de Deus. A resposta do salmista também vem mostrar assim, irmãos, a superioridade de um Deus todo-poderoso, a majestade de Deus, aquela que o Isaías escreve em Isaías 40, versículo 13 em diante: a quem comparareis o Senhor? A quem vocês poderão comparar Ele? Qual foi o dia, parafraseando, qual foi o dia que vocês o viram pedir conselho a alguém? Qual foi o dia que você o viu pedindo ajuda a alguém? Este que com a sua mão, ele consegue medir todos os oceanos. As nações são como para ele um pingo num balde. O que era Senaqueribe, irmãos, diante de um exército de
de pequenos homens, de poucos homens que cabe na mão de Deus e que cai como uma gota dentro de um balde. A resposta do salmista vai exatamente contra tudo aquilo que eles estavam recebendo de ofensas do embaixador. Ele diz: o Senhor que eu sirvo é majestoso, é superior, tudo que ele faz como lhe agrada. Em outras traduções, ele faz como ele quer. Ele não depende de um conglomerado, de uma associação de deuses, para ir contra uma nação e lutar. Com uma palavra, ele pode dar fim a uma nação. Com uma palavra, ele pode dar fim a todas as coisas, irmãos. A resposta crítica do salmista vem mostrar que os deuses deles eram feitos pelas mãos dos homens. Como diz o versículo 4, prata e ouro é a palavra crítica, é a palavra direta do salmista aos que estavam ofendendo. Prata e ouro são os ídolos deles, obra que os homens fazem. Aí ele vai dizer assim: nosso Deus é tão superior que foi Ele quem criou os homens. Ele não é carregado por ninguém, Ele carrega a gente nas mãos. Ele vai mostrar a superioridade, a majestade de Deus. Ele vai dizer quem são vocês, o que vocês pensam. Então, para revelar, ele revela o tipo de Deus. Ele não dá resposta amedrontado ou pensando em fazer um acordo diplomático. Ele diz: não, o nosso Deus tudo faz como lhe agrada. Homens fizeram os seus deuses, nosso Deus fez os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Eles têm olhos. A resposta deles é essa no versículo 5. O salmista vai dizer, vai apontar agora e começa a trazer uma distinção entre os deuses que eles tinham e o Deus de Israel. Ele vai dizer assim, no versículo 5, tem boca e não fala. Nosso Deus fala. Nosso Deus é um Deus de promessas. Falando, parafraseando o que o salmista está dizendo, o nosso Deus, Ele não só é um Deus que fez o homem, Ele fez uma aliança com os homens, Ele deixou uma promessa com os homens. Ele não tem só os olhos para ver e não, Ele tem olhos para contemplar a necessidade dos homens. Em Êxodo 3, quando Ele olha para Moisés e diz assim: Moisés, eu vi a aflição do meu povo e desci a fim de tirá-los dessa aflição, e você será o homem que vai fazer isso, irmãos. Então o salmista continua dizendo: eles têm olhos, mas não oferecem proteção a vocês, que são seus seguidores, mas os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Ele começa a trazer outra distinção, dizendo: eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Nosso Deus, irmãos, lá no Salmo 34, verso 15, Ele vai dizer: o Senhor ouve, os ouvidos dele estão abertos para ouvir o clamor que se é feito nesse lugar. Eles têm pés, o salmista vai dizer aqui, eles têm pés, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai de sua garganta. Ele vai dizer: seus pés, porém, precisam serem carregados. Isaías 41, Isaías vai mostrar a majestade de um Deus que vai dizer assim: não tenham medo vocês, meus servos, porque eu sou com vocês. Não assombrem-se, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O Deus de vocês tem pés, mas precisam ser encarregados. O Deus que nós servimos nos sustenta. Diga para o irmão que está do seu lado: o teu Deus. Diga para o teu irmão: o teu Deus é quem te sustenta. Ele é quem nos sustenta. O salmista termina a sua crítica, mas ouça isso com muito carinho, com muito respeito, com muito respeito e temor eu falo isso. O salmista termina a sua crítica aos deuses com um aviso bem alarmante. Versículo 8, leia comigo: tornem-se semelhantes a eles quem? A esses deuses, os que fazem e todos quantos confiam.
Ele termina a distinção crítica dele. O Deus de vocês tem pés e não anda, tem olhos e não veem, tem boca e não falam. O nosso, porém, faz todas as coisas diferentes dos seus. Porém, quem se assemelha ao nosso Deus tem vida. Quem se assemelha ao Deus de vocês está morto. Está morto. Com muito respeito, eu falo isso, irmãos. Verso 17 é pior ainda. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem na região. Parece aqui que o salmista está fazendo uma alusão aos soldados que morreram, que tiveram tempo de mudar de ideia, mas não mudaram. Dá tempo de mudar de ideia. Dá tempo de mudar, de virar chave. Meu amigo, dá tempo de virar chaveta. Dá tempo de ligar o disjuntor e fazer a luz acender e sair da escuridão, e sair das trevas, e sair da escravidão, e estar debaixo da sombra do Onipotente, daquele que com uma palavra fez céus, terra, mar e tudo que nele há. A partir do verso 9, ele vai reiterar a confiança que fez com que Deus pudesse dar a vitória àquela nação. Ele vai fazer um convite, ele vai dizer assim: Israel, confia no Senhor. Olhe para mim, confia no Senhor. Você pode estar igualzinho à nação de Judá, recebendo ameaças, com perseguidores zombando da sua fé, com pessoas dizendo assim: olha lá, onde está o Deus deles agora? Ah, não vai mudar nada, vai continuar assim, o casamento vai continuar no fracasso. Você pode exatamente fazer aquilo que o salmista fez aqui. Ele pode dizer: Senhor, eu quero confiar em Ti. Otávio, confia no Senhor. Meu irmão, continue confiando. Ele reitera a importância de continuarmos confiando em Deus e vermos os seus resultados. Quais resultados? O salmista começa a discorrer para aqueles que confiam no Senhor. Olha lá no versículo 12: ele será sempre lembrado pelo Senhor. Versículo 12: ele será abençoado, a casa dele será abençoada. Ele vai abençoar pequenos e grandes, e vai abençoar também a nossa geração. Lá no versículo 14, esses são os resultados daqueles que confiam. Agora, pastor, o que isso tem a ver com a igreja? Para que esse salmo serve para a igreja? Qual a importância desse salmo para a igreja de hoje, para os crentes dos dias de hoje? Primeiro, esse salmo é importante para assegurar-nos que nós estamos guardados pelo Senhor. Obrigado, Jânio, e meia dúzia dos irmãos aí que disseram amém. Esse salmo é importante para a nossa segurança em Cristo. Eu estou seguro. Eu ia cantar uma outra canção, que eu sou péssimo para lembrar de canções assim, que diz: pode o mundo se abalar, seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Compromisso, o nome da canção do Kadosh. Seguro estou nele. Esse salmo serve, irmãos, para nos dar segurança de que Ele é o que sustenta a nossa vida. Ele é quem cuida de nós. Em meio a uma sociedade que zomba da igreja, em meio a uma sociedade que zomba da fé dos cristãos, que ameaça crentes, que intimida os crentes, podemos descansar e confiar que o seu poder e domínio não está nos limites da terra, como o salmista disse, está no céu, de onde Ele faz como lhe agrada. Descansa seu coração, Deus cuida de nós, Deus cuida de você. Esse salmo serve para trazer essa segurança em nós e para nós. Os alicerces do seu governo não são alicerces que são afundados ou que são destruídos pelo homem, são misericórdia e fidelidade, e misericórdia e fidelidade nos sustentarão até os últimos dias da nossa vida. Se eu não abandoná-lo, Ele jamais me abandonará.
Se eu deixá-lo, ele vai me deixar. Mas ele vai olhar para mim e vai me atrair novamente pelo seu amor, irmãos. Os alicerces do seu governo são firmes, são misericórdia e fidelidade. Ele não deixará o seu povo à vontade dos inimigos. Quando no passado os pais da igreja se viram ameaçados pelos homens, Cristo revelou todo o seu cuidado e fidelidade a eles. Os Senaqueribes são os outros hoje. Os Senaqueribes de hoje são diferentes. Os Senaqueribes de hoje estão agindo de outras formas, mas seus objetivos, irmãos, continuam sendo os mesmos: ameaçar e intimidar o povo da fé. Esses podem, que ameaçam, que gritam, eles podem se gabar do poder que têm, eles podem se gabar daquele domínio que têm, daquele poder que eles têm, implantando medo, terror sobre o povo de Deus, mas dos céus, de onde vem o nosso socorro, que pertence ao Senhor, como diz o salmista no verso 16, ele diz: o céu dos céus pertence ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Este Deus que está do céu dos céus não abandonou e não tirou seus olhos da sua igreja, e essa segurança que nós podemos ter de que nós estamos seguros na arca de Deus, na presença de Deus. Não abandone a presença de Deus. É de lá, irmãos. Não só tem ele se lembrado de nós, de lá ele não só tem se lembrado de mim, de você, mas tem nos abençoado. Quantos aqui podem dizer assim: eu tenho sido abençoado? Eu tenho sido extremamente abençoado por Deus. Eu me sinto envergonhado quando eu vou pedir alguma coisa para Deus. Eu tenho vergonha. Senhor, o que eu vou te pedir mais? Eu já acordei hoje, já tomei um café da manhã, eu já cultuei a Deus hoje, fui para casa, comi uma comida gostosa, tomei um cafezinho, agora estou de volta na comunhão dos santos, vou voltar para casa. E Deus vai cuidar de mim, vai continuar cuidando, irmãos. De lá ele não só tem lembrado da gente, ele tem nos abençoado. E olha, uma notícia boa que o salmista diz: ele vai continuar nos abençoando. É continuar. E na mesma proporção que se aumentar as ameaças, se aumentarão o cuidado dele. Vai se aumentar o cuidado dele sobre nós, pequenos e grandes, sobre nós e sobre os nossos filhos. Esses dias eu estava orando: Deus, abençoa a minha geração. Pode ser que eu dure mais uns 50 anos. Estou fazendo um esforço danado para durar mais uns 50. Não como besteira, durmo cedo, pratico esporte e tenho procurado viver na presença de Deus. Quero com isso viver muito tempo. Quero viver bastante tempo. Mas eu quero ver aqui, ainda em terra, a minha geração crescendo poderosamente sobre a terra. E eu vou ver os filhos dos meus filhos e a paz sobre o meu Israel. Meu Deus, fortalece, faz poderosa a minha geração, faz poderosa a geração dos meus filhos, irmãos. E na mesma proporção que se aumentar as ameaças, se aumentarão também o cuidado e as bênçãos sobre nós, pequenos e grandes. E nós, no final de tudo, bendiremos o nome do Senhor e a nossa geração também. Mas pastor, para que mais? Esse salmo é importante para a igreja. Esse salmo é importante para a igreja por uma coisa importantíssima, para que não saia daqui da nossa mente. Esse salmo é importante para nos manter no padrão que Deus estabeleceu para a sua igreja. Mas onde você viu isso aqui, pastor? Eu vi isso dentro de uma tendência mundial, mas principalmente no Brasil. Nós estamos hoje vivendo a pior das tendências no mundo cristão, que são os pastores que se colocam como a personalidade do culto, que são o centro das atenções. Irmãos, a única coisa que eu sou é uma voz, mas nada do que isso. E falo pelos meus colegas que estão aqui, nós só somos uma voz. Brinquei dias atrás que encontrei uma pessoa que me dizia assim: o senhor é o pastor do YouTube? Eu disse: não sou.
Aí ela disse mais uma vez, é sim. Eu disse, não sou. E ela sentiu que eu estava meio ríspido com ela, mas só que eu ia dar logo uma quebrada, que eu ia dar um sorriso para ela. Eu não ia ser ignorante a ponto. Ela disse, é sim. Eu disse, não sou. Ela, mas eu vejo o senhor no YouTube. Eu falei, eu sou o pastor Otávio, auxiliar da igreja de Nova Vida de Nova Iguaçu, cujos cultos que a gente faz, passa no YouTube. Eu não sou youtuber. Pastor Arlindo não é youtuber, nenhum pastor nosso é youtuber, nenhum pastor nosso é menino de propaganda. Nós somos servos de Deus e pregamos o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, e o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Não temos amizade com políticos, com governadores, com prefeitos, nós temos amizade com Deus, porque quem é amigo de Deus constitui-se inimigo deste mundo. Não somos amigos do mundo, irmãos, somos amigos de Deus. Para que esse salmo serve? Serve para manter um padrão que Deus estabeleceu para a sua igreja. Por que, pastor, você fala isso? Porque a glória da igreja é Cristo. Diga comigo bem forte. Se não falar bem forte é porque tu não crê assim. Diga comigo, a glória da igreja é Cristo. Com mãos erguidas, levante, diga, a glória da igreja é Cristo. Não são os homens. Não são os homens. A glória, a igreja é Cristo. Hoje eu estava tentando lembrar aquela canção que o bispo Walter canta. Uma canção hino antigo da igreja, Cristo meu Senhor. Eu vou lembrá-la, é uma canção muito antiga, difícil de ser cantada, mas ele é o fundamento da igreja. Cristo, irmãos, é o único e maior objeto de louvor da igreja. Pode ser o melhor cantor, pode ser o melhor músico, pode ser o cara com a voz mais linda, angelical, que ele sobe, ele vai lá nas oitavas, mas ele continua sendo só uma voz. O louvor da igreja é Cristo, a glória da igreja é Cristo. Não pode haver, irmãos, não pode haver na igreja coisa mais importante do que dar glória a Deus e dar glória a Cristo. No entanto, este é o pecado que mais tem destruído ministérios e igrejas. A idolatria, o culto, a personalidade, a glória para os homens. Homens gostam, irmãos, falar que você pregou bem, falar que você está uau. Irmãos, isso massageia o ego, mas isso afasta a glória de Deus da igreja. Tem coisas que você não precisa saber que Deus usou suas mãos para fazer, basta que Ele seja glorificado. Não mande recado, escreve ali, manda para o diácono ali, fala, quando o Ronaldo pregou, ou o Ronaldo orou por mim, eu fui curado. Não, quando o servo de Deus orou, Deus tocou nele e eu fui curado. Porque a glória não são dos homens, irmãos. Olha o que a nação da Síria enfrentou. Quem são os deuses de vocês? O erro deles serviu para aprendizado da igreja. O erro deles em dizer que os deuses deles eram maiores do que o Deus de Israel serve para nos trazer um grande alerta, irmãos. A glória da igreja é o Senhor. A idolatria é o que mais tem destruído. O culto à personalidade. Os senaqueribes dos púlpitos desses dias que enchem-se de glória. Aliás, irmãos, a idolatria sempre foi o pecado que mais custou caro ao povo de Deus. A idolatria custou caro à igreja em Pérgamo. A idolatria custou caro à igreja em Tiatira. Eles comiam comidas sacrificadas. A igreja em Corinto foi exortada pelo apóstolo Paulo, porque eles estavam comendo comida sacrificada, e os jovens estavam iniciando na fé, pessoas que estavam começando na carreira cristã, eles estavam vendo aquilo. Mas como assim, Paulo? Eles saíram da religião e agora voltaram e continuam comendo. Paulo dizendo para eles assim, olha, não façam isso, porque vocês não golpeiam somente a eles, vocês golpeiam a Cristo. Vocês estão golpeando a mente deles, mas também estão golpeando a Cristo. Meus irmãos, a idolatria sempre foi o pecado que mais custou caro. A idolatria fez o povo de nação de Israel ver a destruição da cidade, ver a destruição do templo. 2 gerações de judeus
viram e sentiram na pele os resultados da idolatria no meio de uma sociedade onde estiveram por 70 anos. Eles viram o que é viver sobre o regime de idolatria. Eles tiveram que viver 70 anos, 2 gerações, porque eles pecaram e foram colocados num cativeiro. E Deus está nos ensinando hoje: a igreja pode viver num cativeiro se continuar cultuando personalidade, se continuar dando glória para os homens. A glória de Deus é a igreja, e a igreja é a glória de Deus. Não se negocia isso, irmãos. Não se negocia isso. Quem nos ensina isso é Pedro. Quem nos ensina isso é Paulo e Barnabé. Pedro e João: não temos nada, mas o que temos, te damos. O que Pedro e João falaram para aquele homem coxo? Levanta aí, irmão. Já pensou, Xandinho? Levanta. Irmão, no outro dia eu estou no YouTube. Eu faço uma página no Instagram, eu vou ter 50 milhões de seguidores, eu vou começar, botar dinheiro no bolso. É só ter uma câmera filmando. E aqui tem uma porção. Pedro e João disseram assim: irmãos, não fomos nós que curamos este homem, mas foi o nome de Jesus. Pedro e Barnabé, Atos 14. Pedro e Barnabé pregando, fazendo grandes coisas. As pessoas falam assim: agora nós vamos te intitular como Júpiter. E o outro era, esqueci o nome do outro. É tanto Deus que... Aí eles, peraí, não. Vejam o que Paulo e Barnabé nos ensinam. Vá lá, por favor, já estou terminando. Vou até acabar mais cedo hoje. Atos 14. Quem achar primeiro me fala. Versículos 10. Vamos no versículo 8. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: o quê? Apruma-te, endireita-te sobre os teus pés. E a Bíblia diz que ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram em nós, ou até nós. Verso 2, leia, olha o que ele nos ensina. Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque ele era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto às portas touros, grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Verso 14. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Não, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos converteides aos Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Pedro, João, Paulo e Barnabé nos ensinaram a rejeitar toda forma de ofuscar a glória de Cristo e do Evangelho. Há um aprendizado com isso. Aliás, também é uma forma de ofuscar a glória de Cristo, estabelecer um outro ensino, um outro fundamento, como espécie de apoio às pessoas. Olhe para mim. Há pessoas que estão apoiadas em ensinos humanos. É meu pastor para lá,
é meu pastor para cá, tem até personal pastor agora. Tem até o WhatsApp de pastor personal, que você faz uma pergunta para ele, perguntas corriqueiras. Pastor, o que o senhor acha daquilo? Eu tenho mais o que fazer, não vem me perguntar isso não, que eu desligo logo e bloqueio. Eu tenho uma criança de 12 anos que eu tenho que levar na escola de manhã, eu tenho que buscar de tarde, tenho que levar com a Danise no curso de inglês, eu tenho que ir para o presbitério, eu venho para a igreja, eu vou para isso, preparo mensagem, eu estudo, eu tenho minha vida, eu tenho minha mulher, eu tenho minha filha, eu tenho lá tempo para ficar respondendo. Pergunta de personal pastor, quer oração? Vem para a igreja que a gente ora. Mas personal pastor nós não temos, nós temos servo de Deus que estão à disposição do reino dos céus, e nós vamos servir a Deus enquanto Deus nos der saúde, sem ofuscar a glória que pertence a Ele. Meus irmãos, eu finalizo. O apoio da igreja é Cristo, o sustento da igreja é Cristo, a proteção da igreja não é a Vera Súria, é Cristo. A glória da igreja é Cristo. Mas esse salmo nos ensina a última coisa fantástica. Para que ele serve? Esse salmo serve, é importante, para reiterarmos que Ele está vivo. Nosso Deus está vivo. E mais, em plena atividade. Diga comigo, Ele está aqui. E Ele está agindo. Sabe como é que Ele age hoje? Pelo poder do Espírito Santo. Ele está falando com pessoas aqui nesta noite. E está fazendo com que essa pessoa levante a chave, mude a chave, ligue esse disjuntor para uma luz acender na sua mente, para que ele saia das trevas. Há 2000 anos, irmãos, há 2000 anos, Ele tem falado com a igreja. Quantos podem dizer amém por isso? Há 2000 anos Ele tem falado, suas mãos continuam estendidas, suas mãos continuam estendidas como foram estendidas para Pedro, seus pés continuam a percorrer toda a terra agora, só que através da igreja, e até o dia final, ela vai sustentar, as mãos dele, vai sustentar esta igreja, para que ela continue pregando o evangelho, e seus olhos continuam atentos àqueles que o buscam, como atento estava quando aquele homem gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está vivo. Serve como grande consolo para a nossa vida, que nós não estamos com Deus, servindo a um Deus, cobertos por um Deus inativo, impotente, mas o Deus que nós vamos ler agora é em Isaías capítulo 40, e vamos mudar de posição, por favor. Isaías 40, para fazer essa leitura. Os irmãos da música, por favor, são 19 horas e 31 minutos, eu estou terminando. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 13. Pega a sua Bíblia, meu irmão, por favor. Pega ela nas mãos assim, pode pegar até emprestada da igreja aí, mas leia esse texto. Vamos ler o verso 12 em diante. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu a terça parte de uma efa, o pó da terra, e pesou os montes em romana e os alteiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem seu conselheiro foi e ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e com um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os animais, seus animais para um holocausto. Todas as nações perante ele, coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um simples vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives o cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idolatra
e escolhe a madeira que lhe se corrompe e busca o artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Verso 21, vamos ler. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Leia bem forte. Ele é que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. E ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em inutilidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se caem quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, leia bem forte, comparareis? Diz o santo: levantai os olhos e vede, meu irmão, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu grande exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma só venha faltar. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, leia, não se cansa, ele não se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mão direita levantada, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvado seja o nome do Senhor. Não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite.